Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a queda do desemprego, tá? O IBGE gerou um número que o desemprego estaria em 6,6%, com uma queda e coisa e tal, e aí o Lula tá falando aqui que vão dizer que é sorte, mas é só trabalho. Não, Lula, ninguém acha que é sorte, todo mundo acha que é mentira. Você colocou o Portman lá no IBGE e até os funcionários do IBGE estão reclamando que tem número parido errado lá no IBGE com esse negócio. Não é sorte não, é mentira mesmo. Até porque, olha que curioso, o número do pedido de seguro-desemprego estão em alta. Que diabo é esse de desemprego caindo com o número do seguro-desemprego em alta? O Sarnenberg tentou dar uma explicada aqui, tentou fazer aquele contorcionismo normal da mídia brasileira para explicar a coisa e não conseguiu não. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por John Smith, Liberal é o Caminho e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então tá aqui, ó, desemprego caiu para 6,6% em agosto, a menor taxa para o mês, né? O desemprego é uma daquelas medidas que parece fácil de entender, né, o quanto que tem de gente sem emprego no Brasil, mas na verdade é muito mais complexo do que isso, porque considera pessoas que estão em trabalhos informais, então ninguém sabe que a pessoa está empregada de certa forma, né? Na verdade eles buscam as pessoas que estão procurando emprego no mês. E esse número tem um monte de correspondentes diferentes no final das contas. Por quê? No final das contas, a pessoa não está procurando emprego, não quer dizer necessariamente que ela esteja empregada. Ela pode estar justamente desalentada, né? A pessoa que desistiu de tudo, não quer saber de nada. Os nem da vida aqui no Brasil, que tem um monte por aí, eles não caem como desempregados. Por quê? Porque não estão procurando emprego, eles não estão querendo emprego, né? Enfim, o que mais choca a gente, na verdade, é quando você compara como funciona o mercado brasileiro e o mercado americano. Cara, lá eles têm pleno emprego e realmente você consegue emprego a hora que você quiser. Tem um monte de oferta de emprego na rua e o pessoal te contrata na hora. Por quê? Porque a empresa lá não precisa ter muito trabalho para contratar, porque sabe que se você for ruim pode te demitir imediatamente. É diferente do Brasil. Aqui no Brasil eles fizeram tanta coisa para proibir demissão, para dificultar a demissão e coisa e tal, que no final das contas as empresas todas têm dificuldade de contratar. O cara não quer contratar um cara ruim porque vai ter uma dor de cabeça danada para demitir depois, tem que fazer exame admissional, exame demissional, exame disso, exame daquilo. É uma burocracia enorme para fazer uma contratação e isso acaba justamente prejudicando quem quer trabalhar, porque na prática é muito melhor se você começa a trabalhar aí, se der ruim, se você não trabalhar direito, se você começar a faltar, o cara te demite, não tem essa dor de cabeça, né? E lá também você tem muita coisa do tipo, você pode ser demitido muito fácil, é verdade, e lá acontece mesmo, o cara chega e fala assim, ó, tchau, um abraço, não preciso mais de você não. Mas, como você tem muita facilidade em conseguir outro emprego, ninguém se importa tanto com isso, né? Então, essa diferença da dinâmica dos mercados é impressionante. Aqui no Brasil, a culpa aqui do Brasil é da CLT, é desse monte de regras que eles inventaram para prejudicar os trabalhadores, e aí acaba gerando esse tipo de coisa. Muita gente não procura emprego, por quê? Porque está trabalhando de outra coisa. Você acaba tendo aqui no Brasil um monte de gente informal, gente à parte do mercado de trabalho. Veja bem, essa estatística do IBGE, ela considera pessoas que não têm empregos formais, né? Então a pessoa que trabalha com um bico, por exemplo, ganhando por fora e coisa e tal, ela não é desempregada, ela está trabalhando. Pode não ser um trabalho CLT, carteira assinada, mas ela está trabalhando. Uber também considera trabalhando, né? Todo mundo trabalhando. Normal. A questão é as pessoas que estão procurando emprego, né? Mas o que acontece muitas vezes é isso, a pessoa que totalmente desiste de procurar emprego justamente porque está vendo que não tem condição, não vai conseguir nada. Aí você acaba diminuindo o desemprego nessa situação. Mas nem creio que seja este o problema que esteja acontecendo aqui não, tá? O que está acontecendo aqui, o problema que está acontecendo aqui é obviamente o problema Portman, né? Tá mais do que na cara no momento que o Lula indicou o Portman pro IBGE, que ele ia manipular os números. É a filosofia do cara, o cara sempre falou isso, que número tem que estar a favor da revolução comunista ou coisa e tal. Ele não falou exatamente com essas palavras, né? Mas ele acha que é importante o uso político dos números e coisa e tal, da apresentação dos relatórios do IBGE e coisa e tal, e na verdade o que ele quer dizer é isso mesmo, né? Que o que ele quer é usar os números para ajudar o governo, como faz Cuba, como faz a China e coisa e tal, e é por isso que ninguém acredita nesses números de Cuba e China, são todos eles inventados. Aí vem o Lula falar aqui que não, que a redução, vão dizer que é sorte, mas que ninguém vai dizer que é sorte não, Lula, só deu azar pro Brasil, cara. É o maior azar do Brasil
Brasil foi o dia que esse sujeito nasceu aqui. Antes não tivesse nascido, né? Enfim, não é sorte isso, é póstuma, é isso que é o problema. É número inventado. E a prova mais clara é essa, o número de seguros-desemprego está em alta. Aí vem o Sarnenberger aqui tentar explicar por que está um número de seguro-desemprego em alta, se em tese, né, as pessoas não estão desempregadas, né? E aí ele fala que não, porque acontece no Brasil a questão quando você tem um mercado muito aquecido de trabalho, as pessoas saem de um emprego para entrar em outro, então, e com essa rotatividade grande, você tem pedido de seguro-desemprego. Mas peraí, isso não faz sentido, Sarnenberg. Porque se a pessoa sai de um emprego para entrar em outro, ela não está desempregada, ela saiu de um emprego para entrar em outro, ela não recebe seguro-desemprego também. Ou a pessoa vai pedir demissão, ficar 2 meses, 3 meses recebendo seguro-desemprego para depois procurar emprego de novo. Não, isso não faz sentido, né? A pessoa quando sai de um emprego para entrar em outro, ela vai entrar no emprego, não tem esse negócio, né? E aqui, ó, não, quanto mais a economia gera vagas de trabalho, mais crescem os pedidos de seguro-desemprego. Isso não faz sentido nenhum. Nos Estados Unidos, isso é uma coisa reversa. Quando você tem muito pedido de seguro-desemprego, significa que o desemprego está grande, né? Aí eles estão querendo convencer você que aqui no Brasil é o contrário. Aqui no Brasil você tem muito pedido de seguro-desemprego quando tem muito emprego. Não faz nenhum sentido a explicação desses números conflitantes aqui. Ele fala aqui que é um negócio que o cara sai e pede seguro-desemprego, não sei o que lá, porque tem gente conseguindo trabalho e aí tá aquecido, coisa e tal. Que lógica tem isso? Não tem lógica nenhuma a rotatividade aumentar o número de seguro-desemprego. Rotatividade, se a pessoa consegue emprego fácil, aí que ela não vai fazer seguro-desemprego. Não tem como fazer as duas coisas, né? E além do que, seguro-desemprego você tem quando o patrão te demite, né? E é verdade, eu sei de vários casos aí de pessoas que pedem para o patrão demitir, coisa e tal, mas nem sempre o patrão topa, porque para o patrão também é mais caro você demitir, né? Se a pessoa está querendo sair, pede demissão aí, um abraço, né? E ao contrário disso, o pessoal vai lá e fala, não, me demite que eu quero ser demitido, porque eu vou procurar emprego em outro lugar e coisa e tal. Mas na verdade você tem que ser demitido para você ter acesso ao seguro-desemprego. Se você está saindo para pegar para outro emprego, cara, nada disso faz sentido nessa lógica do Sarnenberger aqui. A lógica que existe aqui é a seguinte, jornalista querendo passar pano para número inventado por burocrata governamental. É isso que está acontecendo. Na verdade, o número de desemprego é mentiroso, estão inventando esse número, tal como inventavam aqueles número de pessoas passando fome, insegurança alimentar, e não sei o que lá que inventaram, que não com Bolsonaro, não sei quantos trilhões de pessoas passando fome no Brasil. Lula assumiu no mês seguinte, não, a fome acabou no Brasil, acabou a fome, ninguém mais tem fome no Brasil. Ou seja, números totalmente fictícios que eles inventam, a mesma coisa esse número dos desempregados aqui no final das contas, né? Então essa é a explicação. Você não pode ter um desemprego pequeno se aumentou os pedidos de seguro-desemprego. Pedidos de seguro-desemprego estão em alta no Brasil. Por que isso? Porque o desemprego está em alta, as pessoas não estão conseguindo emprego. É o contrário do que está dizendo o outro número. E não adianta passar pano, não. A solução desse dilema é só uma. O IBGE está mentindo. É fácil, é isso.